Essa é uma massa de bolo, é uma receita que ela não leva leite e ela fica numa consistência que é o ideal para poder confeitar, fazer o bolo confeitado. Nesse caso não é uma forma profissional, né, de se fazer, é uma receita caseira para consumo caseiro de um aniversário que nós teremos aqui em Serra Feita. Então, para começar, os ingredientes usados são 150 gramas de margarina, aí você pode usar, quem preferir, 75 gramas de manteiga e 75 gramas de margarina. Eu preferi usar a margarina porque vai ficar mais firme, né, a massa. 150 gramas de açúcar refinado, 4 ovos e 200 gramas de farinha de trigo peneirada. Vai usar também uma pitada de sal, essência, aí você usa da sua preferência. Muitos usam de baunilha, mas eu estou usando dessa vez a de nozes, que é a que eu tenho aqui em casa. E 12 gramas de fermento em pó, fermento que a gente usa em bolo, ok? Para começar, nós vamos misturar na batedeira, vamos bater o açúcar refinado e os ovos, e a manteiga, desculpa, a margarina. Quando é para casa assim, até que não tem tanto problema, mas se a pessoa às vezes tem intenção de fazer para vender, o ideal é que as unhas não estejam pintadas, né? Porque o risco de cair um pedaço de esmalte seco, alguma coisa na massa é grande, e aí é desagradável um cliente comer um bolo com esmalte, né? Então o recomendado é que a mão esteja livre de esmalte. Nem mesmo aquela basezinha é recomendada. Então eu vou ligar aqui na batedeira. Vou ajudar no processo aqui. Eu deixei a margarina em temperatura ambiente para ajudar na hora de bater. Se ela estiver gelada, fica muito firme, aí fica ruim. Bati a margarina com o açúcar, ficou nessa consistência, uma cor mais clara. E aí agora vou adicionar os 4 ovos na massa, um a um. Neste caso aqui, né, a prudência é que se quebre um por vez, para não ter risco de estragar o seu material, não ter um ovo estragado e aí você perder todo o seu trabalho. Minha casquinha teimosa aqui. Vou bater esses dois primeiro e depois eu bater os outros dois. A batedeira que eu tô usando é simples, não é dessas planetárias, que tem vários recursos, ainda não, né? Mas para esse tipo de massa, a quantidade também dela, ela dá conta tranquilamente.
Tem gente que faz na mão. Sempre bom ter essa espátulazinha aqui de silicone para poder ajudar nesse processo, né? Ajuda a dar uma incorporadinha do que fica grudado na parede do bol, que ainda falta incorporar. Bater mais um pouquinho. Bati os ingredientes e agora vou colocar o trigo, lembrando que são 200 gramas de farinha de trigo já peneirada. Vai jogando aos pouquinhos e batendo, né, para poder dar a consistência. Já vai começando a ficar um pouquinho mais fino. Jogar mais um pouquinho, depois eu passo a espátula de silicone. Mais um pouco. Acho que agora eu vou jogar tudo, ó. Já tudo. Vou bater e depois eu passo a espátula. Passar a espátula aqui para poder facilitar. Na verdade, eu vou ligar. Vou virando aqui. Eu vou incorporar. Depois que eu bati a massa, agora eu vou já na parte final dela, eu vou colocar a essência, lembrando que essa aqui é de nozes, aí a medida, eu tô usando a própria tampinha da embalagem mesmo. Deixa eu colocar aqui de uma maneira que fique melhor para visualizar. Você pode usar, nesse caso aqui, 2 medidinhas dessa tampa. Claro que aí fica a gosto da pessoa. Vou até meu dedo, deixa eu limpar aqui no avental, que ele serve para isso também. Dá uma batidinha aqui. Vai incorporar a essência na massa. Vou aproveitar e vou jogar o sal. É uma pitada, né? Então vai de gosto do tamanho da pitada de cada um. Como ele é um bolo que vai ser recheado, ele já vai com outros doces, né? Então é bom dar uma pitada generosa para poder não ficar aquela coisa muito doce, muito ativa. É muito doce, né? O sal acaba realçando o sabor do doce, por incrível que pareça, nas receitas. Quando você só coloca o açúcar, não joga o sal para dar uma quebrada, é
a receita tende a ficar enjoativa. Não só no bolo, tá? Canjica, várias outras coisas. Pode ver que as mais saborosas sempre tem uma pitada de sal. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Agora só vai faltar o fermento, né? Conforme eu falei, a quantidade do fermento são 12 gramas. É interessante fazer essas coisas assim na medida certa para poder você ter um bom resultado, né? Às vezes tem medidas que vêm como fonte de medida a xícara, mas eu particularmente, essa receita minha, ela é com fermento. Não repara que ela tá meio velhinha, sujinha, mas eu uso essa balança aqui de cozinha, que geralmente nos mercados não custa caro, pelo menos aqui no nosso estado não. Então, para quem tem o hábito de fazer as coisas em casa, vale super a pena adquirir para poder você poder fazer as receitas com exatidão. Adicionei o fermento e agora eu vou bater só um pouquinho para dar uma incorporada, porque quando se joga o fermento na massa, a gente não pode ficar muito tempo com ela batendo, né? E geralmente em todas as receitas o fermento sempre é colocado por último por causa disso. Vou pegar e vou dar uma incorporadinha aqui para poder não... Deixa eu ligar ela e vou já vai incorporando. E aí eu desligo rapidamente a bateria. Vou ter até uma velocidade mais baixa. Pelo que eu tô vendo aqui, o fermento já foi incorporado na massa. Aí agora eu vou desligar. Bom, agora que eu terminei de bater a massa, eu vou colocar ela na forma e levar ao forno para assar. Você pode untar a sua forma normalmente, né, como se unta com margarina, óleo e trigo. Eu virei adepta do desmoldante, que é um produto que a gente acha em loja de confeitaria, que eu acho super prático, porque na hora de desenformar o bolo ele vem inteiro, o risco de sair, de quebrar, ele é muito pequeno, então eu prefiro. Então, ó, tô aqui com a forma, essa é de aro 20, aí eu vou sacudir o spray, né? E aí eu tô colocando aqui, pra vocês verem como é que é. E aí é só você coloca o desmoldante aqui, joga a massa do bolo, você ganha tempo, né? Aí vamos ver se a quantidade de massa aqui vai ser o suficiente ou se eu vou ter que pegar uma outra forma, porque o ideal é você deixar pelo menos a metade do espaço para poder o bolo crescer, né? Acho que vai dar, acho que não vou precisar pegar outro não, vamos ver. Por isso que é bom jogar devagar, não jogar de vez. Acho que eu não vou precisar de outra não. Lembrando que essa aqui é uma forma de aro 20. Vou colocar aqui.
essa massa ela vai pro forno. No nosso caso aqui é um forno elétrico. Ele tem uma potência muito alta, muito forte. Então, na nossa realidade aqui de forno elétrico, esse bolo vai ficar por 40 minutos a 180 graus, sem abrir o forno antes de meia hora, pelo amor de Deus. Aí, vamos ver o resultado depois dele assado. Aí vai de cada forno, né? Cada um conhece o seu forno certinho. O nosso caso aqui vai ser essa situação. Depois de assado, a gente volta para ver como que ficou, tá bom? Então, ó, depois de 45 minutos no forno, ele tá aqui, né? O bolo assado. Nos últimos minutos eu botei na função grill do meu forno para poder dar uma turbinadazinha. Agora eu vou desenformar pro bolo acabar de esfriar, e aí depois que ele tiver uma temperatura tiver frio, tiver mais firme, consistente, aí eu vou confeitá-lo. Aí aqui, ó, você vê que estando com desmoldante, ele já fica até mais afastado um pouquinho à medida que ele assou no bolo, né? Eu coloco geralmente para assar nessa gradezinha aqui, que a gente acha em qualquer loja de confeitaria, né? Que aí ajuda a esfriar. Não sou profissional, não sou técnica da área. Geralmente o pessoal coloca muito pão também, né? Então vou me virar aqui do meu jeito para esfriar. E depois eu vou nivelar ele certinho, né? Para poder ele ser confeitado. Aí você tá vendo? Olha, quando você usa o desmoldante, olha como é que sai fácil o bolo, né? Ó, tudo certinho. Então, quem às vezes quer fazer bolo para vender, né? Seja ele aquele famoso caseirinho, né? Bolo caseirinho, aquele que a gente bate e coloca naquela forma com furo no meio, ou mesmo para confeitar, olha que maravilha. É um custo-benefício bem interessante usar o desmoldante por conta disso, porque aí ele já vai sair sem o risco de quebrar, de faltar algum pedaço, e aí fica ruim, né, para você montar depois. Vou deixar ele esfriando aqui, né, e aí vai ficar um pouquinho ainda mais firme, e depois eu vou nivelar ele, ainda vou ver quantos recheios que eu vou usar. Acredito que um só, porque é só para nós aqui em casa. Aí eu devo usar só um recheio. Dessa forma aqui, nesse mesmo aro, você tem ela maior, né, com uma altura maior. Então, se você quiser, às vezes, dobrar uma receita para ele ficar um bolo mais alto e nessa mesma largura, você encontra a forma mais alta. Eu até tenho, já fiz bolo assim, mas hoje, como serão pouquíssimos, é só entre nós aqui de casa mesmo, desse tamanho aqui já tá ótimo, tá bom? Encerrando por enquanto essa parte, senão vai ficar muito longo para poder fazer, né, as outras etapas ainda. Eu vou mostrar como que ele vai ficar depois com o recheio e com a cobertura.